Oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Invoquemos juntos a oração do Vinde Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que aprendemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 15º dia da preparação e consagração ao glorioso São José. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. O tema do 15º dia é chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades a de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. São Pedro Julião Emate. Hoje em dia, chamar um homem de chefe da família não é visto com bons olhos, mas Deus não está preocupado com o que é politicamente correto. Deus estabeleceu as famílias e designou um homem para ser os chefes de suas famílias. Isso não significa que os homens sejam melhores que as mulheres. A melhor pessoa que, humanamente falando, já existiu foi Maria, a mãe de Deus. Por que então muitas pessoas se ofendem quando é falado que o homem é o chefe da família por causa de seus abusos emocionais, físicos ou sexual? Se mais esposos e pais conhecessem a paternidade de São José e assim o colocassem em prática, teríamos mais famílias felizes, uma revolução de santidade. Passagens importantes do Novo Testamento não seriam mais ofensivas, e sim vivificantes. Efésios 5, do 21 ao 33, diz assim: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres aos seus maridos e em tudo. Do mesmo modo, os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Contudo, efeito, ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas nutre-se e cuida dela, como também Cristo o fez à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Gênesis 2:24. Grande mistério é esse. Eu o entendo em relação a Cristo e à igreja. Por isso, também, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Precisamos inspirar mais a São José. Confiemos nossas famílias
a buscar nele o modelo e a inspiração do dia a dia. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho em vós. Maria depositou sua confiança e convosco Cristo tornou-se um homem bem-aventurado. São José, mostrai-vos para nós como guiar nossas famílias no caminho da vida, a modelo de São José. Alcançai-nos a graça e a misericórdia de defendermos de todo e qualquer mal. Ó poderoso chefe da Sagrada Família. Tanto Jesus como Maria tinham grande alegria em considerar São José como líder em suas casas. Crise na masculinidade pode ser corrigida se mais homens conhecessem a paternidade de São José. Faça-se como São José, uma imagem à sua família. No texto complementar de hoje, vamos falar da Santa Casa de Loreto. Uma história de milagre que levou a casa de viagem de Maria de Nazaré para Loreto. O fenômeno jamais pode ser explicado pelos cientistas que o estudaram. Então, ouviremos, após a ladainha, o texto complementar, a Santa Casa de Loreto, na fala de Padre Mário Sartori. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. amparo das famílias, Rogai por nós. consolação dos infelizes, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós. ele o constituiu Senhor da sua casa. E o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. A Santa Casa de Loreto, dizia São Pedro Canísio. Haverá alguém que, já tendo visitado Loreto, não viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem as sentiu em sua alma? A casa mais santa do mundo está na Itália. Foi isso mesmo que você leu. Ela ficava na Terra Santa, mas mudou de lugar.
A casa da família de Jesus, Maria e José, está localizada na cidadezinha de Loreto, na Itália. Como ela foi parar ali? Bem, o que você está prestes a escutar e ler é a história real de como a casa da Sagrada Família em Nazaré foi transportada para a Itália por anjos. E a história é tão fascinante que depois de lê-la é provável que você queira ir para Loreto. De acordo com historiadores, a casa da Sagrada Família permaneceu em Nazaré por 13 séculos. Então, no dia 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Tudo o que restou da casa foi o alicerce. O súbito desaparecimento da casa foi notado por todos em Nazaré, deixando a comunidade inteira perplexa. Era impossível que uma pessoa ou um grupo de pessoas a removesse tão depressa, sem que ninguém percebesse. Reza a tradição que a Santa Casa foi transportada de Nazaré por anjos. Nos relatos de suas experiências místicas, a beata Ana Catarina Emeriti falou sobre a transposição angelical da casa. Ela afirma: testemunhei, muitas vezes, em visões, a transposição da Santa Casa para Loreto. Por muito tempo não conseguia acreditar e, não obstante, continuava a ver. Via a Santa Casa ser carregada por sobre o mar por 7 anjos. Ela não tinha alicerce, mas debaixo dela havia uma superfície de luz cintilante. De ambos os lados havia algo como um pegador. 3 anjos carregavam-no de um lado e 3 do outro. O 7º pairava à frente da casa, deixando atrás de si uma longa cauda de luz. Fascinante. Contudo, o que a beata Ana Catarina não notou em suas visões foi que os anjos primeiro levaram a Santa Casa de Nazaré para a pequena cidade de Trissá, uma região na atual Croácia. À época, a Croácia era conhecida como Ilíria ou Dalmácia. Por que os anjos a levaram para lá e, afinal, qual era o objetivo da mudança? A Santa Casa foi transposta em 1291. 3 anos depois, ficou claro o motivo que levou os anjos a transporem-na para fora de Nazaré. Em 1294, toda a cidade de Nazaré foi saqueada por invasores muçulmanos. Se a Santa Casa tivesse permanecido em Nazaré, os muçulmanos a teriam destruído por completo. Deus previu o sacrilégio e enviou seus santos anjos para transportar a casa para outra localidade. Ao longo dos séculos, Deus usou pessoas como Santa Helena para retirar relíquias, objetos sagrados associados a Jesus, Maria e aos santos, da Terra Santa e transferi-las para lugares mais seguros. Certa vez, São John Henry Newman visitou a Santa Casa e fez uma declaração bastante esclarecedora a respeito de sua transposição. Ele escreveu: aquele que fez flutuar a arca de Noé nas vagas de um mar que cobriu o mundo inteiro e encerrou nela todas as coisas vivas, que escondeu o paraíso terrestre, que disse que a fé podia mover montanhas, que sustentou milhares por 40 anos em um deserto estéril, que transportou Elias e o manteve oculto até o fim, também poderia operar essa maravilha. E na realidade, vemos todos os demais registros de nosso Senhor e seus santos reunidos no coração da cristandade, vindos dos confins da terra à medida que o paganismo avança sobre eles, isto é, suas relíquias. Santo Agostinho deixa Hipona, o profeta Samuel e Santo Estevão deixam Jerusalém. O berço em que Nosso Senhor foi reclinado deixa Belém com São Jerônimo. A cruz é desenterrada. Santo Atanásio vai para Veneza. Em suma, não tenho dificuldade de crer nisso. Mas por que ela foi primeiro para a Croácia? Por que os anjos não a levaram diretamente para a Itália? Ninguém sabe a resposta. Talvez Deus quisesse abençoar a terra da Croácia com a presença da Santa Casa antes de levá-la para sua localização final. Certa vez Jesus curou um surdo em estágios, não de imediato. O fato de os anjos transportarem a Santa Casa para diversas localidades antes de finalmente colocá-la em Loreto tem o efeito de produzir um grande número de testemunhas do prodigioso desaparecimento e reaparecimento da casa. Em outras palavras, ao permitir que a casa fosse mudada de lugar várias vezes antes de fixá-la em Loreto, mostra que ela não estava sendo movimentada pelo homem, mas pelos santos anjos de Deus. Estudemos de forma mais detalhada todas as transposições milagrosas da Santa Casa. Em 10 de maio de 1291, dia em que a Santa Casa desapareceu de Nazaré, pessoas do vilarejo de Trissá, na Croácia, testemunharam o súbito aparecimento de uma nova casa no vilarejo. Nenhum dos moradores dali sabiam como ela havia aparecido. Curiosamente, os habitantes do lugar observaram que as 4 paredes da casa repousavam sobre o solo. A casa não tinha alicerce. Depois de permanecer na Croácia por 3 anos,
A casa tornou a desaparecer milagrosamente em 10 de dezembro de 1294. Ninguém no vilarejo viu a casa partir. A única coisa que ficou no local em que a casa ficara foi o contorno da casa no chão de terra. Até hoje, um monumento marca o ponto exato em que a Santa Casa esteve por 3 anos entre Sá, na Croácia. Para onde a casa foi depois da Croácia? Os anjos levaram-na para além do mar Adriático, para a cidadezinha de Piceno, na Itália. Por incrível que pareça, a mesma coisa aconteceu na cidade de Piceno. Ninguém testemunhou a chegada da casa, ninguém sabia de onde ela viera. A casa permaneceu em Piceno por apenas 8 meses, porque salteadores começaram a assaltar os peregrinos, muitos deles da Croácia, que vinham visitar a Santa Casa. Em agosto de 1295, a casa desapareceu mais uma vez e reapareceu sobre uma colina não muito distante da cidadezinha de Piceno. No entanto, a colina em que a casa foi colocada pertencia a 2 irmãos, que começaram a brigar pela propriedade da casa. Sem conseguir resolver sua disputa, os irmãos começaram a explorar os peregrinos para obter ganhos financeiros. A Santa Casa permaneceu em sua propriedade por apenas alguns meses antes de desaparecer prodigiosamente outra vez. Quase no final de 1295, a Santa Casa foi levada pelos anjos para um lugar próximo de sua localização anterior, longe o bastante para que não ficasse dentro da propriedade dos 2 irmãos. Esse lugar é conhecido como Loreto, a cidadezinha em que a casa se encontra hoje. O milagre de a Santa Casa ter sido transportada 4 vezes pelos anjos levou a Igreja Católica a declarar Nossa Senhora de Loreto a padroeira da aviação. Como podemos saber que tudo isso é verdade? Bem, em 1296, um ano após a chegada da Santa Casa a Loreto, a Igreja Católica designou 16 emissários para investigar tudo. Os emissários visitaram Loreto, a cidadezinha na Croácia e Nazaré, e realizaram estudos exaustivos para verificar os acontecimentos. Eles foram primeiro para Loreto. No local em Loreto, eles tiraram medidas precisas da casa, tomando notas detalhadas delas. Em seguida, os emissários viajaram para Tissá, na Croácia, para o lugar em que a casa estivera, e mediram as marcas deixadas por ela no solo. Então viajaram para Nazaré, a fim de comparar as medidas de Loreto e Tissá com o alicerce original. Inacreditavelmente, nas 3 localidades, Loreto, Croácia e Nazaré, as medidas eram exatamente as mesmas. Não havia nenhuma discrepância. Tudo correspondia perfeitamente. Depois de séculos, cientistas fizeram uma análise química das pedras das paredes da Santa Casa de Loreto. Realizaram-se também estudos químicos da madeira usada para o teto da Santa Casa. E adivinhem o que descobriram? As paredes da Santa Casa são feitas de pedras encontradas apenas na região de Nazaré. E a madeira do teto da casa vem exatamente da área de Nazaré. Constatou-se que até mesmo a argamassa utilizada na casa é constituída de materiais oribundos da Terra Santa. Graças a tais estudos, uma igreja maior começou a ser construída em torno da casa, para acomodar os muitos peregrinos que chegavam a Loreto. Atestando ainda mais a veracidade dos acontecimentos milagrosos, peregrinos de Tissá, na Croácia, viajavam anualmente para Loreto, pedindo aos céus que levasse a Santa Casa de volta à Croácia. Após a chegada da Santa Casa a Loreto, na Itália, em 1295, quase 50 papas já afirmaram sua prodigiosa transposição pela ação de anjos, referindo-se às vezes à transposição como a transladação da Santa Casa. No século XV, 2 papas foram milagrosamente curados na Santa Casa. No século XVI, concluiu-se uma basílica fortificada em redor da Santa Casa, a fim de protegê-la de ataques muçulmanos. Mais tarde, para fortificar ainda mais a estrutura, a Santa Casa foi revestida de mármore de Carrara. Quase todos os papas depois de Pio II, um dos papas do século XIII, que foi curado milagrosamente, falaram de sua milagrosa transladação. Por que Deus e a Igreja fizeram tudo isso para preservar a casa? Porque ela é o lugar da encarnação. A tradição sustenta que Maria nasceu e cresceu na Santa Casa, e que foi nela que o anjo Gabriel apareceu à Virgem. E o Verbo se fez carne. É uma casa de prodígios sobrenaturais, dizia São Jerônimo. Afirma-se que ela, Maria, nasceu na própria cidade de Nazaré e, de fato, no mesmo cômodo em que, coberta pela sombra do Espírito Santo, concebeu mais tarde, por ocasião da saudação do anjo. O beato Papa Pio IX disse:
É, na verdade, a casa de Nazaré que se venera em Loreto. Aquela casa amada de Deus por tantos motivos, construída originalmente na Galileia, separada de seu alicerce e transportada pelo poder divino, primeiro por sobre mares para a Dalmácia e daí para a Itália. A bendita casa na qual a Santíssima Virgem, predestinada desde toda a eternidade e absolutamente isenta do pecado original, foi concebida, nasceu, foi criada, na qual o mensageiro celeste a saudou como cheia de graça, na qual ela se tornou a mãe do Filho único de Deus. A Santa Casa tem até mesmo sua própria festa litúrgica. Em 12 de abril de 1916, o Papa Bento XV publicou um decreto que estabelecia o dia 10 de dezembro como a festa litúrgica anual da Transladação da Santa Casa. Até hoje, a festa da Transladação da Santa Casa é celebrada com grande alegria em Loreto, todo dia 10 de dezembro. Naquela Santíssima Casa se deu o início da salvação do homem, pelo grandioso e admirável mistério de Deus feito homem. Em meio à pobreza dessa habitação isolada viveram aqueles modelos de vida e harmonia domésticas. Oração de consagração. Eu, fale seu nome. Filho de Deus, tomo-vos São José como meu pai espiritual. Confio que Jesus e Maria me conduziram a vós para conhecer-vos, amar-vos e para consagrar-me totalmente a vós. Por isso, conhecendo-vos e amando-vos, consagro inteiramente a vós, São José. Quero-vos em minha vida, disto necessito. Tomai-me como vosso filho espiritual, ó grande São José. Nada desejo impedir de vossa paternidade protetora. Como esposo de Maria, vos proveste minha mãe espiritual. Obrigada por ter sido sempre fiel. Obrigado por tê-la amado e por ter dado a vossa vida a seu serviço. Como Pai virginal de Jesus, cuidastes de meu Senhor e o protegestes de todo e qualquer mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.